Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidar a igreja do Senhor aqui presente, aqueles que nos acompanham, para que façamos a leitura da palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 10 e vamos ler 2 versículos do capítulo 10. Vamos ler o 16 e o 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 16 e versículo 17. A mensagem de hoje que o Espírito de Deus tem para os nossos corações tem como título A Guerra das Trevas contra a Unidade Cristã. Eu vou repetir. A Guerra das Trevas contra a Unidade Cristã. Texto, 1 aos Coríntios 10, versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém. Todos participamos do mesmo pão. Hoje, culto de Santa Ceia, dia de rememorarmos o pão, símbolo do corpo do nosso Salvador, o cálice, símbolo do seu sangue derramado. Sangue que não foi derramado em vão, mesmo que nem todos o aceitem e o recebam como Senhor e Salvador. Nós temos basicamente 2 categorias de seres humanos quando a gente pensa na cruz de Cristo. Temos aqueles que receberam e os que não receberam o sacrifício de Jesus de maneira plena nas suas vidas. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de admiração, eu estou falando aqui de algo concreto, real, de uma aceitação verdadeira. Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor. Eu não estou falando de namoro, eu estou falando de casamento. Eu não estou falando de sonho, eu estou falando de realidade. Eu não estou falando de discurso, eu estou falando de vida. Aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor Jesus, eles sabem do significado, do peso que isto aqui representa. O símbolo do sacrifício do Senhor para a nossa salvação. Nós já refletimos hoje aqui, por meio de lindas canções, sobre o que esse sacrifício significou e o quanto ele transformou as nossas vidas. Mas a transformação na vida de quem tem uma relação real com Jesus, irmãos, ela é progressiva, contínua. Ela não é alguma coisa automática, instantânea e definitiva. Aqui nessa terra, nós somos um corpo que permanece a crescer. E é como corpo que Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele nos identifica. Ele diz que nós, meus irmãos, nós pertencemos a um único cálice de bênção, que é o cálice do sangue de Cristo, e um único pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. E que apesar de nós sermos muitos, nós, na realidade, somos participantes de um mesmo pão. O que ressoa, o que emerge, o que flui de uma leitura e de uma reflexão como essa? A palavra unidade. Todos nós sabemos, eu passei minha vida inteira dentro da igreja, todos os meses, em culto de Santa Ceia, ouvindo pregações que iam mais ou menos numa mesma direção. Cuidado para você não participar indignamente da Santa Ceia do Senhor. Paulo alerta sobre isso, também escrevendo aos Coríntios. O grande problema é que às vezes nós não compreendemos em plenitude o que Paulo quis nos recomendar de fato, quando ele afirmou que nós não podemos participar indignamente desse momento. A participação indigna, para alguns, é alguma coisa que tem a ver com a nossa realidade pessoal, particular. Vou dar um exemplo para os irmãos. A gente tem, de repente, uma discussão em família, eu com a minha esposa, de repente, num momento, me descontrolo, digo algo que não devo para ela, ofendo, machuco a minha esposa e a gente não se resolve. E aí chega um culto como esse de Santa Ceia, de repente eu me sinto culpado, me sinto pesaroso, angustiado com isso e penso o seguinte: não vou participar da Santa Ceia, porque
cometi um ato indevido com a minha esposa, e aí não participamos. Às vezes, também, isso tem a ver com alguma atitude, algum ato que nós consideramos pecaminoso, desonesto, alguma coisa da qual nós nos envergonhamos, e aí pensamos, não vou participar da Santa Ceia, isso pode trazer algum tipo de maldição sobre a minha vida. Paulo mesmo diz que na igreja de Corinto tinham pessoas doentes e pessoas que até já tinham morrido, porque elas haviam participado indignamente da ceia. E aí a gente pensa, eu não vou participar disso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que as coisas não estão bem na minha vida. Mas sabe, irmãos, a gente não deve esperar uma vez no mês, o dia da ceia, para que eu resolva um problema como esse com a minha esposa, para que a gente solucione circunstâncias como essa que eu mencionei, e aqui eu citei exemplos, mas isso é um cardápio muito vasto de possibilidades. A grande verdade é que eu não posso encostar minha cabeça no travesseiro noite nenhuma sem ter minha vida resolvida com Deus. Eu não posso abrir os meus olhos nos primeiros raios do sol de um dia que desponta sem ter a minha vida resolvida com Deus, sem ter as minhas questões com Deus solucionadas. A primeira pessoa com quem eu tenho que resolver problemas é com Deus. Colocar diante dele quem eu sou, ser honesto, confessar meus pecados, minhas falhas, pedir a Ele que Ele faça em mim e por mim aquilo que eu não tenho forças para fazer. Todo cristão tem que fazer isso. E não é no momento da ceia que a gente tem que fazer isso. Então, quando Paulo diz que nós não devemos cear indignamente, ele não está falando disso. Porque se ele estivesse falando disso, ele estaria induzindo a igreja a fazer isso só uma vez no mês. Quando isso é uma prática contínua e diária das nossas vidas. O assunto era mais profundo. A pauta que o apóstolo Paulo trata aqui é muito maior do que questões como essas. Na realidade, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto a compreender o que nós chamamos de espírito de corpo, de unidade. A ceia indigna não é aquela ceia em que eu não estou muito bem diante de Deus. A ceia indigna é aquela onde um corpo desunido se apresenta perante a mesa do Senhor. Todo o esforço de Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, é fazer com que aquela igreja compreenda isso. Os irmãos conseguem imaginar um exército subindo para um campo de batalha, mas levando consigo não apenas ali todo o seu artefato bélico, as suas armas, suas estratégias militares de combate, mas também levando consigo falta de unidade, falta de visão sincronizada, falta de comunicação devida, falta de uma mesma estratégia de combate, problemas internos de relacionamento. Não se conhece, irmãos, na literatura, na história da humanidade, nenhum exército vencedor que não tenha sido coeso, que não tenha sido totalmente unificado, com uma mesma estratégia, com o mesmo comando, e com todos trilhando dentro de uma mesma trajetória. A unidade sempre foi a mais eficaz estratégia do combate. Em qualquer guerra, em qualquer exército, onde não há unidade, existe a certeza do fracasso e da derrota. Paulo sabia disso. A unidade, meus irmãos, é um reflexo do próprio Cristo, da própria mensagem do Evangelho. Prova disso é que quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 17, e no versículo 21, nós vemos o Senhor Jesus fazer uma oração pela sua igreja. É a ocasião bíblica em que Jesus ora por você, por mim, por nós que fazemos parte da sua igreja. Ele diz: Pai, a fim de que todos sejam um, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, sabe quantos nós somos? Eu não tenho ideia. Os órgãos estatísticos tentam estabelecer números para a cristandade no mundo. Isso é muito difícil de se fazer. Não existe mecanismo, instrumento que possa medir o cristianismo de ninguém. Existem pessoas que se declaram cristãs, mas quem é cristão de fato? Não sabemos. Talvez sejamos milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões. Talvez nós sejamos um número muito maior do que nós presumimos, ou talvez um pouco menor do que nós sonhamos, mas Jesus orou para que esse contingente todo seja um. Eu oro, Senhor, para que eles sejam um, como eu sou um contigo.
Como nós temos uma coesão, uma mesma visão, um mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo coração, o coração da gente pulsa do mesmo jeito, o coração da gente caminha do mesmo jeito, o coração da gente, ele explode do mesmo jeito, sonha do mesmo jeito, deseja do mesmo jeito, que eles sejam assim também. Eles podem ser latino-americanos, eles podem ser asiáticos, eles podem ser europeus, não importa a cor da sua pele, não importa o seu gênero, eles têm que ser um, como nós somos um. O Senhor Jesus orou por isso. Todas as vezes que eu protagonizo qualquer forma de dissidência, de ruptura, de discórdia, de intriga, de separação, eu estou indo contra a oração do Senhor Jesus. E assim, trabalhando para o fracasso, para o infortúnio da sua obra aqui na terra. Isso é cear indignamente. Era isso que Paulo combatia. Não podemos, de forma alguma, sustentar a ideia de vivermos de maneira separada, de maneira desunida. O sentimento da desunião, o espírito da desunião, ele é maligno, em qualquer circunstância. Eu estou falando com a igreja, mas eu posso falar isso para qualquer pessoa, em qualquer aspecto. Se você que me assiste, que me ouve, ou que vai me assistir e me ouvir em algum momento da sua vida, você pode ser um cristão, pode não ser um cristão, você pode ser um muçulmano, um hindu, um budista, um católico, um evangélico, ou você pode não ser coisa nenhuma, qualquer que seja o aspecto de desunião no qual você esteja inserido, é destruidor para a sua vida. Porque Deus não nos chamou para isso. Existe um grande perigo, meus irmãos, quando o corpo de Cristo está dividido. Paulo fala sobre isso. A gente volta para 1 Coríntios, vamos agora para o capítulo 1 e para o versículo 1, o primeiro versículo de 1 Coríntios. Será que eu estou no texto certo? Acho que não. 2 Coríntios, deixe-me ver. O apóstolo Paulo, meus irmãos, roga à igreja de Corinto não é esse, eu creio que seja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 1. Segundo. É primeiro mesmo? 1:10. Obrigado, irmão Danilo. Vamos para 1:10, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, isso mesmo, obrigado, meu irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Os irmãos sabem o que significa essa expressão rogo-vos? Rogar é uma palavra que adquire um conceito sinônimo de implorar. É um pedido cercado de uma forte emoção e que traz em si um caráter emergencial e que está implícito na sua solicitação a realidade de um perigo iminente. Então você só usa a expressão rogo nessas circunstâncias. Você pode orar a Deus, mas nem sempre você está rogando. Quando você está rogando a Deus, você está clamando por alguma coisa que, se essa coisa não vier, algo terrível pode acontecer com você. Então, por exemplo, se você não tem nada para comer em casa, e se você não sabe o que você vai conseguir almoçar amanhã com a sua família, provavelmente você vai se colocar de joelhos diante do Senhor, você vai rogar para que o Senhor traga provisão sobre a sua casa. Então, rogar é um ato de clamor diante de Deus, requerendo um socorro urgente para que se evite uma tragédia. Paulo diz: rogo-vos, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no meu nome, não é por mim, não é por minha causa. Eu não quero que vocês olhem para mim, eu não quero que vocês me vejam como referência, eu não sou nada, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo que vocês todos falem a mesma coisa. Falem a mesma coisa. Que entre vocês não existam dissensões. A expressão dissensões, irmãos, ela é muito mais comum do que nós imaginamos.
As dissensões, elas são diferentes formas de ver uma mesma coisa. Eu estou em dissensão com o meu irmão quando, apesar de nós dois estarmos olhando para esta mesa, eu estou vendo ela de uma forma, ele está vendo de outra forma. Paulo disse que entre nós não pode haver isso. Nós não podemos ver as coisas de formas diferentes. Nós não podemos, meus irmãos, ter definições, conceitos e ideias acerca de uma realidade que é óbvia, como se ela tivesse que ser construída por um e construída por outro. Ele coloca isso como uma tragédia nas nossas vidas. Antes, temos que ser unidos, ter um mesmo sentido. O que significa ter um mesmo sentido? Significa caminhar numa mesma trajetória, significa estar palmilhando uma mesma estrada, uma mesma direção. Aonde chegaremos se eu for para a esquerda e se você for para a direita? Qual vai ser o nosso destino final? Ou eu ou você vamos nos dar mal no final. Porque só existe um destino certo, só existe um céu de glória. Se eu for numa direção e você for em outra direção, um de nós dois não chegará no lugar pretendido. Por isso Paulo diz, nós temos que seguir no mesmo sentido. E quando ele afirma que nós temos que ter um mesmo parecer, talvez essa seja a parte mais desafiadora, a parte mais difícil. O mesmo parecer é a mesma opinião. E sabe, irmãos, nós nos colocamos sempre como detentores da verdade, como portadores da luz, como porta-vozes do conceito supremo, da realidade superior. É muito difícil para o ser humano, dentre todos os grandes desafios que ele tem, é muito difícil que ele se posicione na condição de humildade e no reconhecimento de que nele está o erro, nele está o equívoco. Por isso que ter o mesmo parecer de tudo que Paulo pede no seu rogo para a igreja de Corinto, ter o mesmo parecer deve ser a parte mais difícil. E lá nesta igreja, como ele mesmo nos ensina, e nós já aprendemos aqui nos nossos cultos doutrinários, era uma igreja repleta de facções, de grupos, de pessoas que pensavam de um jeito e de pessoas que pensavam de outro. Pois bem, Corinto era uma cidade grega, pertencia ao Império Grego, depois pertenceu ao Império Romano, que dominou toda aquela região durante o período do primeiro século. Mas se você for à cidade de Corinto, que não existe mais, mas que fica dentro do território do país muçulmano de hoje, chamado de Turquia, você não vai encontrar nada naquele lugar a não ser destroços, restos. O tempo soterrou, a grande Corinto desapareceu. A igreja de Corinto, por quem Paulo rogou, a quem Paulo amou e dedicou, segundo os teólogos, entre 3 e 4 anos da sua vida dentro dessa igreja, pregando e ensinando noite e dia, sumiu, desapareceu, foi varrida pelo tempo. Paulo rogou porque ele sabia que havia um grande perigo no fato disto aqui que ele tanto desejava não se consumar. Uma vez que o seu anseio não foi levado em consideração e a própria oração do Senhor Jesus não foi respeitada pela igreja de Corinto, a igreja desapareceu, sumiu, e hoje ela é apenas uma menção na história. Por isso que é um grande perigo, irmãos, haver divisão entre nós. É um grande perigo que nós, como cidadãos brasileiros, sejamos o que temos sido nos últimos tempos. Torcedores de futebol, ou de um lado ou de outro. Uma nação polarizada, que se ataca, que se odeia, com famílias divididas. Temos visto nos nossos dias coisas que eu, um homem com mais de 50 anos de idade, não tinha visto. Filho que não fala com o pai, irmão que não fala com o irmão, por conta de algum tipo de opção do ponto de vista político e ideológico. Isso é divisão. Divisões, meus irmãos, sempre têm origem no reino das trevas. E onde? Para onde tem caminhado a nossa nação polarizada, se não para o caos? Qual será o segredo para que uma nação como o Brasil se redescubra e possa ser fortalecida a ponto de renascer, florescer e prosperar? A partir do momento que o seu povo se unir em torno de um projeto de desenvolvimento. Como um só povo, como uma só nação, se prontificar a combater aquilo que tem denegrido
a sua própria realidade e juntamente com um só propósito, um só parecer, caminhar em direção da sua própria vitória. Enquanto nós estivermos guerreando uns contra os outros, todos nós seremos derrotados. Esse é o perigo da desunião. Mas também existe um outro aspecto que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Quero que você abra a sua Bíblia. Porque esse texto nos explica qual é a razão pela qual nós não podemos permitir que a desunião nos afete, nos ataque. E por que Paulo considera que ceiar indignamente significa ceiar sem união? Ele disse que é porque nós não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue. Essa metáfora, carne e sangue, ela diz respeito a nós, seres humanos. O que é carne e sangue? Sou eu. Eu sou carne e sangue. Você é carne e sangue. Então Paulo está dizendo, eu não tenho que lutar contra homens. Eu não tenho que lutar contra seres humanos. Eu não tenho que lutar contra o meu vizinho. Eu não tenho que lutar contra a pessoa que pensa diferente de mim. Eu não tenho que lutar contra a pessoa que tem uma opção política diferente da minha. Eu não tenho que lutar contra a pessoa que torce para um time diferente do que eu torço. Eu não tenho que agredir uma pessoa porque ela não pensa como eu penso. Eu não tenho que sabotar o projeto de alguém porque eu não sou o autor daquele projeto, ou porque eu vejo, percebo e noto que existem falhas naquele projeto. Eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue não são meus adversários. Carne e sangue não são meus inimigos. Mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu inimigo é o diabo, irmãos. Meu inimigo é o inferno. Meu inimigo é Satanás. Meu inimigo não é meu irmão. Meu inimigo não é meu vizinho. Meu inimigo não é meu chefe. Meu inimigo não é meu colega de trabalho. Meu inimigo é o diabo. É contra ele que eu luto. A minha guerra é contra as hostes do mal. E para que eu possa participar desse combate, minhas armas são outras. São outras. Minha arma não é promover intriga, minha arma não é falar mal de ninguém, não é usar a minha língua, minha arma é joelho no chão, minha arma é coração na Bíblia, minha arma é caminhar no Evangelho, minha arma é estar na casa de Deus, minha arma é educar meus filhos a servirem a Deus, minha alma é sentar ao redor da minha mesa com minha esposa e meus filhos e convidar todos eles a conhecerem a palavra, a servirem ao Senhor. Minha alma é ser exemplo como bom cidadão, homem pagador de seus impostos, homem honesto que não é falado pelas ruas, homem que é referência de integridade, de ética e de moral. Essa é a minha arma. É contra isso que eu luto, meus irmãos, porque a minha luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Quando eu admito esta guerra na minha vida, até penso que se eu fizer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa que eu não gosto, eu vou ganhar essa guerra. E é aí que está o ledo e perigoso engano. Todas as vezes que eu parto para o combate contra carne e sangue, o derrotado sou eu, o fracassado sou eu, e o projeto falido é o meu. Por isso, irmãos, hoje, ao redor desta mesa, somos chamados para não cear indignamente. Somos chamados a ser um só povo. Somos chamados para nos abraçar, para nos irmanar, para nos perdoar, para riscar as páginas do pretérito, do fracasso das relações e começar a escrever uma nova história de amor, de unidade, de um só parecer, de um só sentimento, de um só coração, de um só Deus, aquele que morreu por todos nós, aquele que não considerou a feiura do nosso ser ou a suposta beleza que julgamos ter, aquele que nos ama do jeito que nós somos. E isso inclui nossos defeitos, isso inclui nossos pecados. Uma igreja unida é a maior ameaça que o reino das trevas pode ter. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje é um culto de domingo. Durante a semana, a nossa secretária já nos informou. Teremos culto de oração. Nosso líder de missões falou que nós estamos aí num mês de oração. Teremos eventos. Até dezembro, essa igreja vai aqui desenvolver muitos eventos. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. E na quinta-feira vamos aqui fazer nosso calendário, nossas atividades. Vamos nos planejar para fazer o trabalho do Senhor. Claro que o diabo não quer que a gente faça isso, mas eu vou dizer uma coisa que ele de fato não quer, é que a gente se una, é que a gente tenha um mesmo parecer, de tudo que uma igreja pode fazer, de tudo que você como cristão, lá no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, de tudo que você pode fazer,
O que o inimigo não quer é que você seja esta pessoa, com este coração e com esse espírito, com espírito de unidade. Que você seja a pessoa que cumpre a oração do Mestre Jesus, sendo um com o seu próximo, assim como ele é um com o Pai. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos orar para que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, Ele e somente Ele, porque só Ele detém esse poder, esta força e essa capacidade, nos capacite e nos fortaleça, para que nós sejamos um, e para que toda guerra protagonizada pelo nosso ego caia por terra, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos instrui. Graças te damos, Senhor, porque ela remove toda treva do nosso entendimento e lança luz sobre o nosso coração. Queremos ser, Senhor, o povo da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor Jesus, ser o nosso referencial maior, ter um só parecer, um só coração, e queremos ceiar dignamente na Tua casa. Queremos ceiar dignamente, Senhor, queremos estar ao redor da Tua mesa, como a Tua família, como, Senhor, a Tua igreja, como Teus filhos, e queremos te pedir, Senhor, desça sobre nós a Tua unção, liberta-nos de nós mesmos, de todo ego, de toda vaidade, de toda maldade, e que nós sejamos inundados de amor, porque a Tua palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição, e a Tua palavra diz que a Tua essência, Senhor, é formada de amor. Nós somos feitos de células que nascem e que morrem, mas o Senhor é formado de amor. Que o Teu amor, ágape, perfeito, desça sobre nós e nos ajude a perdoar e a amar, nunca guerrear. Que nós sejamos pontes, construtores de vínculos e de elos. Que nós sejamos reflexo do Senhor Jesus. Amém.